Olá, bem-vindos ao meu canal de Química. Na aula de hoje, nós vamos continuar comentando as questões do Enem, como eu tinha feito no último vídeo. Então a gente vai dar sequência a essa série, onde a gente comenta as questões do Enem e aproveita para falar de assuntos que são pertinentes na prova e são pertinentes na sua vida também. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Na aula de hoje a gente vai comentar a questão 93 da prova rosa. Tá? Eu estou me baseando aqui na numeração da prova rosa. Se você tiver outra prova com você, não tem problema. É só você procurar. É a questão que fala da moeda de cobre. Eu vou colocar ela aqui na tela e para vocês poderem acompanhar. Se vocês tiverem a prova com vocês, também fica fácil, fica mais fácil de acompanhar. Tá? Então, vou colocar a questão aqui agora. Eu peço que vocês tentem fazer a questão primeiro, antes da gente discutir aqui, tá? Muito bem, antes da gente efetivamente comentar a questão, vamos falar um pouquinho do assunto que essa questão trata. É uma questão bem simples, ela fala de uma grandeza física que é inerente a qualquer material, que é chamado de densidade. A densidade, ela é uma grandeza que associa a massa daquele material com o volume daquele material. Ela é definida, normalmente a densidade ela é apresentada com essa letra, que é uma letra grega chamada Rho. Mas também eu já vi densidade ser representada pela letra D de dado mesmo, de densidade. Mas vamos aqui adotar a letra Rho para densidade. Ela é definida então como a massa daquele objeto dividido pelo volume que aquele objeto ocupa. A densidade ela é uma grandeza que ela está presente em todos os materiais e em qualquer estado físico. Pode ser um material no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. Ele vai ter uma densidade que é uma característica daquele material. E também é uma característica da temperatura que aquele material está, em que temperatura que a gente está trabalhando. A densidade varia com a temperatura, por quê? Porque a temperatura ela consegue variar o volume. Então, se eu aumento a temperatura de um objeto, de qualquer objeto, ele tende a expandir o volume, a aumentar o volume. E aí, se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Então, a densidade também varia com a temperatura. Se você esquenta um objeto sólido, por exemplo, ele dilata, ele cresce de volume. Mesmo que seja um volume muito pequeno, ele cresce. Se você esquenta um líquido, uma água, ela aumenta de volume. Mesmo que seja muito pouco, mas tem ali um aumento. E se você esquenta um gás, por exemplo, ele expande e ele também aumenta o volume. Então, eu tenho a densidade, que ela é uma relação entre a massa e o volume de um objeto. Normalmente ela é apresentado em grama por ml. Pode ser grama por ml, que é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico. É igual. Ela também pode ser apresentado em quilograma por litro. Também é outra maneira de apresentar a densidade. A gente também tem aqui uma medida de massa, quilograma, sobre uma medida de volume, que é litro. Então, qualquer medida de massa sobre medida de volume é um valor de densidade. Então, dito isso, a gente pode agora analisar a questão. A questão diz o seguinte, ó. Ela começa com um texto introdutório. Na maioria das vezes, esse texto ele não tem assim, nenhuma informação. Ele só introduz a questão, contextualiza do que a questão vai tratar. Então, ela fala o seguinte, ó. As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Numismata
é a pessoa que estuda, né, a área da numismática. Numismática é o estudo da história das moedas, das cédulas, né? Então, o numismata é essa pessoa que estuda cédula, moeda, história do dinheiro. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas centímetro a menos 3, e uma coisa importante para falar. Ele fala que as moedas que têm muito valor, ele dá o exemplo da moeda que circulava no Brasil colônia, era uma moeda de 100% cobre. Tá? Então a gente já sabe que é uma moeda 100% desse metal, o cobre. E que a densidade do cobre metálico ela é aproximadamente 9 gramas centímetro a menos 3. Esse jeito de falar aqui é um jeito mais recente. 9 gramas centímetro a menos 3 é a mesma coisa de falar 9 gramas por centímetro cúbico. O que ele fez? Ele pegou essa parte centímetro cúbico e colocou para cima da divisão. E aí ele inverteu o sinal do expoente. Foi uma jogada de matemática. Então, antigamente, até hoje é bastante comum se falar ainda gramas por centímetro cúbico, mas há uma forte corrente atual dentro das ciências da natureza e ciências exatas de colocar essas grandezas que usam uma fração desse jeito, usando uma multiplicação e invertendo o expoente do denominador. Então, o centímetro que está elevado ao cubo passa para cima e vira centímetro a menos 3. Isso é muito comum, por exemplo, eu tenho unidade de concentração, que é mol por litro, certo? Mol por litro. Hoje em dia, é comum você encontrar escrito mol L a menos 1, né? Litro a menos 1, tá? As duas formas são corretas, as duas são aceitas, só que atualmente está sendo mais comum encontrar dessa maneira, tá? Mas enfim. Então ele diz que a densidade do cobre metálico é 9 gramas por centímetro cúbico. Isso é um detalhe importante, né? É um dado importante que vale a pena anotar. Então, tá aqui. Beleza, então sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico, o investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% de cobre. E as massas, então das massas das 4 moedas. Então deixa eu organizar aqui meu quadro. Então, tirei a parte da densidade, né? Então, a questão me disse que a densidade do cobre ela é 9 gramas por centímetro cúbico. Que o cara ele quer comprar 4 lotes de moedas. Ele chamou de A, B, C e D. E ele deu a massa de cada uma dessas moedas. Então a massa da moeda A é 26 gramas. A massa da moeda B é 27 gramas. A massa da moeda C é 10 gramas. E a massa da moeda D é 36 gramas. Então é a massa das 4 moedas. Então, com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. Então ele dá um gráfico. Mistura um pouco de gráfico com desenho, né, o desenho da proveta. Então a primeira proveta, ela tem um volume que está marcado no gráfico como 5 ml. Então tem aqui, ó, a primeira proveta. A proveta é um tubo grande de vidro com a medida de volume, para a gente medir o volume.
Então eu tentei aqui esquematizar com meu talento quase nulo para desenho, mas eu tentei desenhar então uma proveta, né, que já está com água marcando aqui, ó, 5 ml. Então eu tenho um gráfico formado por um eixo que ele chamou, que é o eixo de volume, que aqui está com a unidade ml, mililitro, e esse eixo na horizontal vai indicar para mim o tempo que está passando e ele está, né, o tempo está passando, ele está adicionando a moeda. Ele adiciona a moeda A, depois ele adiciona a moeda B, a moeda C e a moeda D. Então, e vão ser os 5 desenhos, né? Então, tem a proveta sem moeda, depois a proveta com a moeda A, proveta com a moeda B, C e D. Então, esses 5 desenhos sequenciados mostrando a alteração do volume. Então, eu tenho aqui a proveta sem moeda nenhuma, mas com água, com 5 ml de água. E depois ele adiciona, nessa mesma proveta, a moeda A. Ó. Ele jogou a moeda A aqui. Ele jogou a moeda A foi lá para o fundo da proveta. O que aconteceu com o volume de água? Se eu tinha uma proveta com uma quantidade de água e eu jogo um objeto sólido nessa água, o que vai acontecer? Esse volume vai subir. Então, nesse caso, ó, o volume subiu até a marca aqui do 7. Ó. Até a marca do 7. Então, antes a proveta vazia que tinha 5 ml de água, depois que eu joguei a moeda A, esse volume passa para 7 ml. Por que que passa para 7? Porque agora eu joguei um objeto sólido que tem um volume, ele tem um volume próprio. Que é de quanto? Que é justamente essa diferença que subiu da água. Então, antes eu tinha água sozinha com 5 ml. Joguei um objeto sólido, a água subiu uma quantidade de volume, esse volume que subiu representa o volume do objeto que eu joguei. E qual que vai ser o volume então da moeda A? Então o volume da moeda A vai ser igual ao volume que eu tenho na proveta quando eu joguei a moeda A, que é 7 ml, menos o volume que eu tinha na proveta antes de jogar a moeda A, que é 5 ml. Isso dá 2 ml. Então, se eu tenho aqui a massa da moeda A, que é 26 gramas, e o volume da moeda A, que é 2 ml, então eu consigo calcular a densidade. 26 dividido por 2 dá 13 gramas por ml. Essa é a densidade, 13 gramas por ml. Essa moeda A, então, ela é uma moeda de cobre? 100% cobre? Não. Para ela ser totalmente de cobre, a densidade dela tem que ser a densidade do cobre, 9 gramas por centímetro cúbico. Então, na verdade, ela não é uma moeda de cobre. A densidade dela é diferente, 13 gramas por ml. Grama por ml a gente viu que é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico. Então, beleza, agora ele vai adicionar a outra moeda, moeda B. Então já tinha aqui a moeda A, ele adicionou a moeda B. E obviamente o volume subiu, mais um pouco, subiu de 7, que era o que estava antes, até 10. Agora o volume da proveta é 10 ml. Então agora a gente também pode calcular a densidade da moeda B. A gente tem o valor da massa da moeda B, que é 27 gramas. O volume da moeda B é o volume que eu passo a ter quando eu adiciono a moeda, que é 10 ml, menos o volume que eu tinha antes de adicionar a moeda, que era 7 ml. 10 menos 7, 3. Então o volume da moeda B é 3 ml. Se o volume da moeda B é 3 ml, como é que calcula a densidade?
a massa, 27 gramas, dividido pelo volume, 3 ml. 27 dividido por 3 vai dar 9 gramas por ml. Então, ó, densidade, 9 gramas por ml, é a mesma do cobre. Então, a moeda B é uma moeda de cobre. Depois, então, ele adiciona a moeda C. A moeda C é adicionada e o volume sobe mais um pouco. Então, o volume antes estava 10, agora subiu para 12. 12 ml. Ou seja, qual é o volume da moeda C? Essa diferença do volume de água. Então, o volume da moeda C é o volume final que eu passo a ter, que é 12 ml, menos o volume inicial que eu tinha antes de adicionar a moeda, que era 10 ml. Então, 12 menos 10, 2 ml. 2 ml é o volume da moeda. Eu tenho o valor da massa da moeda C, que é 10 gramas. E o valor do volume, que é 2 ml, eu tenho o valor da densidade. A densidade da moeda C é 5 gramas por ml. Moeda C é uma moeda de cobre? Não, porque a densidade é diferente. Então, não é uma moeda de cobre. Então, ele adiciona a última moeda, que é a moeda D. Ele adiciona a moeda D e, claro, o volume sobe mais um pouco. Sobe de 12, né, que é o que eu tinha aqui antes, para 16. Foi para 16 o volume da água. Quer dizer, então agora o volume subiu, né, mais um pouco. Subiu de 12 para 16. Então, qual que é o volume da moeda D? Né? O volume é o volume final que eu tenho depois de adicionar a moeda, que é 16 ml, menos o volume que eu tinha antes de adicionar a moeda D, que era 12 ml. Ou seja, o meu volume é de 4 ml. Se eu tenho a massa da moeda D, que é 36 gramas, eu tenho o volume da moeda D, que é 4 ml, eu tenho, então, a densidade da moeda D, que é 9 gramas por ml. Né? 36 dividido por 4 dá 9. 9 gramas por ml. Moeda D é uma moeda de cobre? É, porque a densidade é a mesma da densidade do cobre metálico. Então, com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas. Então, se ele queria uma moeda que era só de cobre, então quais as moedas que ele adquiriu? As moedas B e D. Então, a resposta, letra D de dado. Moedas B e D. Então, não é uma questão muito difícil. Os cálculos são bem simples. Cálculos de diferença de volume e depois cálculo de densidade, né? Massa sobre volume. Então, não é uma questão complicada. Então, se você conseguiu fazer, ótimo. Tá? Se você teve alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Pergunta, não tem problema nenhum. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.